Muitas empresas, infelizmente, não possuem um processo de integração para seu novo funcionário. E por causa disso, saber por onde começar pode fazer total diferença para seu futuro dentro dessa empresa. E por isso eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar 5 maneiras de como começar corretamente no seu novo emprego da área fiscal. E por mais que você não esteja no início do seu emprego atual, fique tranquilo. As dicas que eu vou entregar aqui para você também servirão para você aplicar aí no seu dia a dia, tá? E é por isso que eu digo, não saia daí. Fala galera, Léo falando aqui, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como começar com o pé direito no seu novo emprego, ou seja, como começar da maneira certa no seu novo emprego. E calma, caso você que esteja me assistindo não esteja no início do seu emprego, não tem problema, pois muitas das dicas que eu vou te entregar aqui você também vai conseguir usar aí no dia a dia da sua área fiscal. A ideia é que se você aplicar essas dicas logo no início do seu novo emprego, muito provavelmente as tarefas que você vai realizar no departamento fiscal serão muito mais fáceis e organizadas. E é por isso que eu falo, por mais que você não esteja no início desse emprego que você está trabalhando agora, você pode sim aplicar essas dicas, porque daqui para frente as suas tarefas também serão mais fáceis e organizadas, e com isso você vai cada vez mais se destacar na área fiscal. E agora, sem mais delongas, vamos para as dicas. Mas antes de começarmos, se você é o tipo de profissional que gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar aqui o seu like, ok? Porque dessa forma eu vou entender que o conteúdo que eu estou trazendo serve muito bem para o tipo de profissional como você é, e também o YouTube vai entender que é um conteúdo bom e que ele pode entregar para demais pessoas da nossa área fiscal e tributária, beleza? Eu te ajudo e você me ajuda, ok? E já quero aproveitar e te dizer que eu deixei na descrição um link bacana para você aprender como criar um currículo campeão, beleza? Agora sim, vamos para as dicas. Dica número 1. Identifique o quanto antes todos os CNPJ das empresas que você terá que cuidar. Essa primeira dica aqui vai servir muito para você que terá que trabalhar com diversas empresas, seja elas filiais ou até mesmo no escritório de contabilidade, onde você vai ter ali uma carteira muito grande de clientes para cuidar. É fundamental que assim que você entrar no seu novo emprego, você já tenha acesso a essa lista de todos os CNPJs das empresas que você vai ter que cuidar no dia a dia da área fiscal. E digo isso porque muitas vezes você está entrando nessa nova empresa, esse novo emprego, para substituir um profissional anterior. E nesses casos, muitas vezes, as tarefas daquelas empresas ali que você vai passar a cuidar está muito tempo parada, ou seja, não teve outro profissional que conseguiu absorver as obrigações daquela empresa por realmente não ter mais tempo disponível para isso. Então por isso, o quanto antes você souber a quantidade de empresas que você vai cuidar e principalmente o CNPJ de cada empresa, melhor vai ser para você se organizar e já começar a conhecer cada uma delas, ok? Então não perca tempo. Entrou no novo emprego, qual é a lista ou quais são os CNPJs que você vai ter que cuidar naquela empresa a partir de então. E obviamente estou falando aqui caso você não esteja trabalhando para uma empresa com um único CNPJ, porque aí é fácil, né? Eu estou falando aqui para o caso onde você vai lidar com diversas filiais ou dentro de um escritório que tem uma carteira com diversos clientes, beleza? Vamos para a próxima dica. Dica número 2. Crie um relatório em planilha Excel com todas as informações cadastrais de cada CNPJ. Essa dica aqui serve para você não perder tempo quando você necessitar ter em mãos o CNPJ, a inscrição estadual, as informações do endereço, seja lá qual for, referente aos cadastros das empresas que você vai cuidar. Isso lembrando caso você não cuide de uma empresa, porque aí é fácil, né? Falando aqui que você cuida de 10, 15, 20 empresas, ou um pouco mais, ou um pouco menos, tanto faz. Mas assim, cria uma planilha onde você tenha facilmente ali acesso a todas as informações cadastrais de cada CNPJ. Você vai colocar lá razão social, CNPJ, inscrição estadual se houver, a inscrição municipal, endereço, telefone de contato, que muitas vezes você precisa ligar para aquele cliente ou para aquela loja, né? Para conversar com o responsável, com o gerente, seja lá o que for. Então mantenha lá o telefone, o nome do contato com quem você tem que falar naquele endereço, naquele CNPJ, tá? E o que mais for necessário colocar dentro dessa planilha, você coloque lá. Quanto mais informações, melhor para você. E eu digo isso porque eu já sofri muito correndo atrás desse tipo de informação, até o ponto de eu falar, pô, eu acho que eu necessito de ter uma planilha como essa. E foi lá que eu criei e desde então nunca mais deixei de ter uma planilha com todas as informações cadastrais à minha disposição de forma fácil. Ou seja, pensei num CNPJ, eu preciso pegar uma inscrição estadual, um endereço, o telefone de algum CNPJ, eu já abro minha planilha, filtro lá e facilmente eu tenho acesso àquelas informações, entendeu? Por isso que é muito importante, crie a sua própria planilha, caso a empresa onde você vai trabalhar já não tenha uma planilha como essa, tá? E por que eu trouxe essa dica para cá? Eu trouxe porque eu nunca vi isso, tá? Sempre que eu trabalhei aí há mais de 15 anos de carreira de área fiscal, eu sempre entrei nas empresas e não tinha uma planilha dessa pronta. Eu mesmo criava e deixava à disposição da empresa toda. Então,
já entrava fazendo algo diferente naquela empresa. E é por isso que se você aplicar essa dica aí na empresa onde você vai trabalhar, muito provavelmente também não tenha algo desse tipo, você vai criar e já você vai ser o destaque aí na área fiscal. Você já vai fazer algo diferente do que as outras pessoas que trabalham aí com você ou que trabalhou aí na vaga onde você está ocupando não fizeram até o momento. E pode até parecer uma dica meio boba, meio besta, mas olha, realmente deu certo para mim e pode sim dar certo para você, tá? Não descarte, não menospreze essa dica não. Vai por mim, tá bom? Vamos para a próxima dica. Dica número 3. Crie um relatório em planilha Excel com todas as obrigações e datas que você precisa entregar. É fundamental que logo de cara, assim que você entrou na empresa, ou caso você já esteja trabalhando aí há já algum tempo, crie ela agora, tá? É fundamental que você crie um relatório com todas as obrigações e datas de cada obrigação que você precisa entregar de cada CNPJ que você atende. Isso vai fazer com que você não perca nenhuma data de qualquer obrigação, de qualquer imposto que você precisa entregar para cada CNPJ. E eu mesmo acabei perdendo o prazo de imposto de uma empresa, infelizmente, em um escritório onde eu acabei entrando ali, começando o meu trabalho justamente no início do mês. A empresa não tinha um tipo de planilha como essa, eu não tive tempo hábil para criar uma planilha dessa para mim, e aí na correria eu fui apurar os impostos e deixei uma empresa de lado e perdi o prazo dela. E para meu azar, deu R$ 1.200 de multa. E maior azar ainda, essa empresa estava dando saldo credor já fazia uns 5 ou 6 meses. Justo no mês que eu entrei, veio o saldo a pagar e eu perdi o prazo dela. E para piorar ainda a minha vida naquela empresa, que eu tinha acabado de entrar, não fazia nem 10 ou 15 dias, eu tive que pagar a multa pelo atraso do imposto. Foi R$ 1.200, eu pedi para parcelar em 4 vezes, porque meu salário era de R$ 1.300, como é que eu vou pagar uma multa de R$ 1.200 se meu salário na época era R$ 1.300? E aí eu já te pergunto, você acha justo um profissional da área fiscal e tributária pagar a multa num caso como esse em específico, tá? Repare bem, eu tinha acabado de entrar, a supervisora da área fiscal não me orientou corretamente, não me passou as informações corretamente, meio que me largou lá na mesa, falou, ó, hashtag se vira, tá aqui a lista das empresas que você precisa cuidar, tem imposto vencendo, corre para não perder os prazos. Então eu fui meio que abandonado ali na área fiscal e acabei perdendo o prazo e tive que pagar essa multa. Você acha justo? Comenta aqui. Você achou justo ou não eu ter pagado essa multa aí de R$ 1.200? E detalhe, a partir daquele momento eu já não estava trabalhando assim com motivação para ficar naquela empresa. Na verdade, já estava pensando em como sair daquela empresa. Porque uma empresa que não dá o suporte ao funcionário assim que ele entra, não orienta, não dá direção. E numa situação como essa, onde por mais que tenha sido, vamos dizer assim, culpa minha pelo fato de ter perdido o prazo, eu fui jogado em um lugar sem total orientação, sem total suporte, meio que largado lá no início, literalmente no início do meu novo emprego, e com trocentos clientes para atender, minha lista acho que eu tinha mais ou menos uns 20 clientes para atender. Então na correria eu tinha que apurar o imposto, entregar o imposto e as obrigações, etc, etc, de várias empresas com atividades diferentes, tá? Com prazos muito diferentes. Eu fui largado lá, acabei dando o azar de perder o prazo e tive que pagar os 1.200. Eu na época não achei justo, tá? Vou ser bem sincero, tá bom? Porque eu tinha acabado de começar, justamente por isso. Agora, se eu tivesse anos de casa e por uma besteira minha, bobeira minha, perder o prazo, aí é outra história. Bom, mas essa é a minha opinião. Diga lá, a sua qual é? Coloca aqui nos comentários, por favor. E agora vamos para a próxima dica. Dica número 4. Monte uma estrutura de pastas organizadas na rede para salvar todos os documentos de cada empresa. Essa dica que eu vou te passar aqui agora, geralmente também eu não vejo acontecer nas empresas por aí. Todas as empresas que eu entrei não tinha essa estrutura organizada de pastas na rede para que eu pudesse salvar os documentos de cada uma, referente ali às obrigações que eu estava entregando ou o fechamento que eu estava fazendo de cada uma delas. E sabendo disso, logo de cara eu montava a minha própria estrutura de pastas dentro da rede. Obviamente eu falava com a minha superior, ó, superior, eu vou criar aqui uma estrutura de pastas separado por CNPJ, por período, por obrigações, né? Então se eu ia calcular o ICMS, eu tinha uma pasta de ICMS na rede para calcular, eu tinha uma pasta de ISS, PIS, COFINS, a GIA, né? Aqui em São Paulo a gente entrega a GIA, SPED fiscal, SPED contribuições. Assim, tudo que eu tinha que trabalhar de cada CNPJ, eu mantinha salvo na rede, todos os recibos, todos os impostos, todos os comprovantes de pagamento de impostos. E na maioria das empresas, para não falar em todas, literalmente, que eu não vi isso acontecer, não tinha uma estrutura já bem organizada. Eu que tinha que entrar e já criar essa estrutura para que ficasse bem organizado, né? Para que todos os documentos sejam fáceis de ser localizados quando necessário. E ter uma estrutura como essa que eu estou te dizendo aqui para você criar, caso na empresa onde você trabalha não tenha ainda, é fundamental, porque
vai manter tudo muito bem organizado, tá? E sempre que você precisar localizar qualquer tipo de documento, seja um imposto que você calculou ou um recibo de entrega de alguma obrigação acessória, vai estar fácil de localizar. Você já sabe qual é o caminho que você deve seguir ali dentro das pastas na rede para que você localize aquele documento que você está procurando. Outra facilidade que você vai ter também montando uma estrutura como essa é em caso de fiscalização. Lógico que a gente não vive aí fazendo as coisas esperando ser fiscalizado, né? A gente faz de tudo para não ser fiscalizado, a gente entrega tudo certinho, dentro do prazo, a gente torce para que a empresa pague os impostos dentro do prazo, mas pode vir a acontecer. E quando acontece uma fiscalização, o fiscal geralmente te dá ali 7 dias, 5, já fiz 5, tá? 5 a 7 dias ali corridos para que você entregue ali uma porrada de documento para ele, e muitas vezes é de 2, 3, 4, até 5 anos atrás. E se infelizmente você não tem uma estrutura como essa aí na rede, na empresa onde você trabalha, vai perder muito tempo para achar os documentos necessários. E eu te digo isso por experiência própria, porque eu mesmo na empresa onde eu trabalhei, em algumas delas, né, quando eu cheguei não tinha essa estrutura. E aí demos o azar de ter uma fiscalização, e para achar a documentação demoramos demais. A gente não cumpriu com aqueles 7 dias que o fiscal estava nos pedindo. E a gente foi conversando, conseguimos estender. A gente levou mais ou menos uns 20 a 30 dias para localizar tudo aquilo que o fiscal estava pedindo. Outra situação também que é bem comum é auditoria interna, né? Muitas vezes a empresa ali, ela segue uma rotina de auditoria e o auditor que vai atender a empresa pede também um calhamaço de documentos. Se você não mantém tudo bem organizado na rede, vai perder um baita de um tempo para achar os documentos e entregar para o auditor. E só para você ter ideia, quando isso acontece aqui na empresa, essa questão de auditoria nós temos aqui, tá? Fiscalização, graças a Deus, a gente já não tem aqui há anos e anos e anos. Mas a auditoria nós temos aqui, todo santo ano a gente tem auditoria. Eu não perco aí um dia para entregar tudo que ele me pede. Na verdade, eu não perco nem horas, tá? Porque como está tudo muito bem organizado na rede, ele pediu, eu vou lá, crio um e-mail, anexo o documento e entrego para ele. É muito simples, porque já está organizado, já sei aonde localizar aquele documento que ele me pediu. Então por isso que eu falo que se você aplicar essa dica aí na empresa onde você trabalha, você também vai ter esse tipo de facilidade em casos como esse. E até aqui eu já te dei 4 ótimas dicas bem valiosas que eu aplico aí ao longo de mais de 15 anos de carreira de área fiscal, que deram muito certo para mim, que continuam dando muito certo para mim e acredito também que vai dar certo para você. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho porque tá vindo muito conteúdo bom por aí, tá bom? Agora vamos para a próxima e última dica. Dica número 5. Verifique como as obrigações de algumas empresas foram entregues no período anterior. Obviamente essa dica vai te cair muito bem caso você tenha tempo para isso, né? Porque nem sempre nós temos tempo para chegar numa empresa, nos habituar, entender ali quais são os CNPJs que a gente vai trabalhar, que a gente vai atuar, que a gente vai atender e ainda assim ter tempo para verificar como foi feita a apuração anterior. Mas caso você tenha essa oportunidade de ter um tempinho hábil ali, de pegar ali as apurações anteriores das empresas que você vai trabalhar e dar uma estudada, ver como foi apurado, onde foi salvo os documentos, entender mais ou menos como funciona, isso é bem bacana, tá? Até para você aprender exatamente como está sendo feito o processo de apuração de imposto dentro daquela empresa. E também para você verificar se porventura está sendo calculado da forma correta, tá? Eu já fiz isso, já tive essa oportunidade de entrar numa empresa fora de período de fechamento, né? E aí eu consegui verificar, então, estudar a apuração do período anterior e eu peguei erros de cálculo de imposto. Na verdade, nem era erro de cálculo de imposto, né? Eu peguei várias notas fiscais que deixaram de ser escrituradas e isso gerou imposto a pagar a menor, tá? Quando eu levei isso para o meu superior, ele ficou chateado com a situação e pediu para eu reapurar, ou seja, eu tive que reapurar um mês anterior já. E com isso eu já aprendi, então, mais ou menos como era que funcionava o procedimento ali, o processo de apuração de imposto, para que no próximo fechamento eu já ficasse mais confortável em realizar aquele fechamento. Por isso que eu te falo, se você tiver tempo para verificar como foi feita a apuração anterior, faça isso, tá? Não perca essa oportunidade, porque você pode descobrir ali muitas coisas erradas ou pode estar tudo certo e você já vai saber exatamente como que é feito o processo de apuração de imposto ali para cada cliente, beleza? E com isso nós encerramos todas as dicas que eu tinha aqui para passar para você nesse vídeo. Espero que tenha gostado, obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.